Hoje é Natal, é o dia do aparecimento do Senhor Jesus Cristo, então nós vamos ler uma parte do livro de Srila Siddhar Maharaj, falando sobre o cristianismo. É um capítulo do livro de cristãos perguntando, fazendo perguntas para Srila Siddhar Maharaj, e Srila Siddhar Maharaj respondendo as perguntas dos devotos de Jesus Cristo. Então, começando aqui a leitura, é o capítulo 7 do livro A Busca por Sri Krishna, a Realidade e o Belo. E o título desse capítulo é Além do Cristianismo. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele vai responder. E o cristão começa perguntando, então, aqui, o senhor poderia explicar o ponto de vista Vaishnava acerca do cristianismo? Essa é a pergunta do cristão. Srila Siddhar Maharaj responde: cristianismo é Vaishnavismo incompleto, não plenamente desenvolvido, mas a base do teísmo devocional. Até certo ponto, ao menos fisicamente, encontramos o princípio do morrer para viver. Os cristãos, eles dizem que o ideal mostrado por Jesus Cristo é do auto-sacrifício. Em nossa consideração, entretanto, isso não é teísmo plenamente desenvolvido, mas apenas a base. É um conceito pouco claro, vago, da divindade de Deus. Existimos para Ele, mas o quanto e em que forma, com que atitude, todas essas coisas não são explicadas e não ficam claras no cristianismo. Tudo é nublado, como se visto à distância, não assume qualquer formato apropriado. A cobertura não é plenamente removida a ponto de nos permitir chegar face a face com o objeto de nosso serviço. Então aqui Srila Siddhar Maharaj, ele fala que o cristianismo é o Vaishnavismo incompleto, porque faltam alguns dados. Jesus Cristo, é claro que ele é um devoto de Deus, né? Ele veio dar o cristianismo para todos, ele veio dar a palavra de Deus para todos, mas ele não falou tudo. Por quê? Porque ele não podia falar tudo. Ele pregou para aquela turma, naquela região, naquele momento. É o que eles conseguiam adquirir, é o que eles conseguiam assimilar naquele momento, naquela época. Então, ele é incompleto, mas ele deu a base. Jesus Cristo deu a base para os devotos. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Então, ele deu a base, mas somente a base não é tudo. Além da base, tem algo acima da base. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele está explicando aqui que é o Vaishnavismo incompleto. Continuando aqui a leitura. Existe o conceito de servir a Deus, bem como um forte ímpeto para alcançá-lo. Então,
a base é boa. Então, o cristão, ele sabe que tem que servir Deus. E um ímpeto forte de servir Deus. Mas, e aí como disse Lachana Maharaj, para alcançar Deus, mas a base é boa. É uma boa base. Mas a estrutura sobre o alicerce é opaca, vaga e imperfeita. Então, o alicerce é ótimo, a base é ótima, mas o que tem a estrutura em cima da base, ela não é insuficiente. Não está claro como praticar da forma correta, não está claro, várias e várias coisas não estão claras. Srila Siddhar Maharaj está falando aqui. Aí o cristão faz outra pergunta. Os cristãos, eles gostam da ideia de rendição, serviço e entrega de tudo a Deus. Srila Siddhar Maharaj responde, sim, isto é comum a nós, mas rendição a quem? O cristão fala, os cristãos dizem que Jesus é o único caminho. E aí Srila Siddhar Maharaj fala, sim, o seu caminho é morrer para viver. Mas, para quê? Qual é a conquista positiva? Qual é a nossa ocupação positiva no serviço ao Senhor? Nós devemos não apenas nos submeter em agradecimento à autoridade máxima, mas nós devemos ter uma ligação direta com Ele, com Deus, bem como ocupação 100% em seu serviço. Simplesmente seguir o seu próprio caminho, orando, ó Deus, dai-me o nosso pão, e ir à igreja uma vez por semana não é suficiente. No teísmo completo, é possível realizar a ocupação 24 horas por dia. É possível servir Deus 24 horas por dia no teísmo completo. Deus pode nos ocupar 24 horas por dia. Nós devemos alcançar esta posição, a plena ocupação com Ele. Tudo mais é subordinado a esta posição. Agora tem um subtítulo aqui do capítulo, Adão e Eva, Adão e Eva forçados a trabalhar, é o subtítulo do capítulo. Então o cristão pergunta, existem algumas tradições cristãs que são muito semelhantes à consciência de Krishna. Srila Siddhar Maharaj fala o seguinte, elas são muito afins em sua base. Concordamos que nós devemos sacrificar tudo por Deus, mas quem Ele é? Quem é Deus? E quem sou eu? E qual é a nossa relação com Deus? O cristianismo, ele nos oferece apenas uma concepção nublada. Na concepção cristã, quando Adão e Eva eram entregues a Deus, eles não tinham problemas na vida, mas então provaram o fruto da árvore do conhecimento, o cálculo de interesse próprio, e caíram, sendo forçados a viver uma vida de trabalho. Ali é dado
somente uma ideia geral de nossa relação com Deus. Mas, quando temos de definir detalhadamente as características de Deus, em que relação nós devemos nos aproximar dele, o cristianismo nos oferece apenas uma ideia opaca. Então, o cristão fala, né? Temos que servir Deus. Mas quem é Deus? Quem eu sou? Como servi-lo? Nada disso é explicado claramente, é tudo meio opaco. E aqui ele fala sobre Adão e Eva, que eles serviam Deus exclusivamente, e aí eles quiseram provar o desfrute. E aí o que aconteceu? Eles tiveram que cair no mundo material e começaram a trabalhar e trabalhar. Então, mas tudo isso aí é explicado, mas não é claro, é meio opaco. Certa vez, algum sacerdote cristão, certa vez, alguns sacerdotes cristãos, eles disseram a nosso Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, que no cristianismo também se encontra a Madhurya Rasa, a relação conjugal com Deus. Na Idade Média, havia uma moda entre os cristãos de considerar Cristo como noivo. E também há algumas parábolas na qual o Senhor Jesus Cristo ele é considerado como um noivo. Assim, eles disseram que Madhurya Rasa, a relação conjugal, também se encontra dentro do cristianismo. Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta disse, isto é, com seu filho, com o seu devoto, não com Deus. Filho significa o Guru, o libertador. Então aqui, quando foi falado que tem a relação de Madhurya Rasa com Deus, Deus tem essa relação, Srila Siddhar Maharaj falou, isso daí é com seu filho, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Madhurya Rasa é com o próprio Deus. Então o cristão, aqui um sacerdote cristão, ele havia comentado com Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada que Jesus Cristo também tinha que o cristianismo também tem Madhurya Rasa, mas é uma relação com Jesus, não com Deus. Madhurya Rasa é a relação conjugal de Deus. Só um minutinho. Deu problema aqui no livro online. Eu vou pegar o livro, então, físico. Se alguém tiver algum comentário, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer.
Então, aqui Siddhartha Maharaj falou, né? Filho significa o guru, o libertador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o novo subtítulo aqui do livro. A concepção que eles têm de Deus é da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo talvez seja considerado como tendo a posição mais elevada. Se for assim, então o cristianismo ele termina em Brahmavada, Nirvishesha. Você entende? Srila Siddhartha Maharaj fala. O cristão diz, sim, eu creio que o Senhor explicou antes que Brahma significa o aspecto, Brahman significa o aspecto impessoal da existência de Deus. Srila Siddhartha Maharaj fala, Deus Pai significa Deus, o Criador. Deus Filho significa o Guru. E Deus Espírito Santo talvez mantenha a posição suprema no cristianismo, acima da concepção de Pai e da concepção de Filho. O Senhor de Filho, sendo este o caso, então a compreensão deles se dirige ao Brahman impessoal. Certa vez disseram-me que em um espetáculo teatral na Alemanha precisavam mostrar a figura de Deus e assim, em alguma posição elevada sobre um balcão, puseram uma imagem da natureza grave, com uma barba cinzenta, dando a ordem dali. Deus, o Pai, era mostrado daquela maneira. Esta é a ideia deles. A paternidade de Deus, barba cinzenta, Deus como um velho, mas a partir da consideração de raça e Ananda, êxtase, Deus ele deve ser o centro de todas as diferentes relações, incluindo amor filial e amor conjugal. Conceber Deus como o nosso Pai é uma compreensão incompleta, pois pais também são servos. Ele tem de estar no centro, não em alguma extremidade de todos. Ele não está simplesmente observando a todos. O conceito de Krishna é que Deus no centro, Deus está no centro. Entre todas as aproximações de Deus, a aproximação para uma relação amorosa é suprema. Deve-se considerar a intensidade dessa relação
E Deus deve estar no centro de todas as relações amorosas. Ananda. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: Ananda é a coisa mais preciosa jamais descoberta. A plena representação de Ananda mais elevada deve ser considerada como o máximo absoluto capaz de atrair a todos, não pelo poder, não pela força, mas pelo encanto. Krishna é o centro de toda a atração. A sua atração se dá pela beleza, pelo encanto e pelo amor, e não por coerção e força. É a concepção Krishna da divindade. Então, Deus Krishna, ele não é, a conexão com ele é por amor, é pela beleza. Krishna, qual que é o nome desse livro aqui? A busca é por si. Krishna, a realidade, o belo. Então, Deus é amor, Deus é Ananda, Deus é bem-aventurança. Não uma força, ele não vai obrigar ninguém. Deus não é a força que vai te obrigar a amá-lo. O amor a Deus tem que ser por amor. Então, aqui no caso, Srila Siddhartha está falando, o amor é o algo mais elevado. A beleza, o amor de Krishna, ele é o todo atraente. Krishna é o todo atraente. Ninguém atrai mais do que Krishna. Ele é Deus. O cristão pergunta assim, os cristãos, eles temem ir além de Jesus, porque Jesus nos advertiu que, quanto a enganadores, então os cristãos têm medo de escutar algo além de Jesus, porque Jesus falou que iriam ter muitos enganadores. Srila Siddhartha Maharaj ele explica assim, não estou falando sobre os cristãos, eu estou falando sobre Jesus, que deu os ideais do cristianismo. Eu estou falando sobre os princípios de Jesus. Ele deu alguma compreensão em prestações, mas em partes, né? Jesus deu a compreensão em partes, em prestações, mas não o conhecimento pleno. Jesus não deu todo o conhecimento. Ele não falou o que Deus gosta de comer, ele não falou como Deus é, qual o nome de Deus. Como foi falado aqui por Srila Siddhartha Maharaj, né? Teve uma peça teatral na Alemanha, e aí fizeram Deus lá como uma pessoa idosa e barbuda. E Deus não é barbudo nem idoso. Quem gosta de ser idoso, por que Deus vai ser idoso? Dando ordens. Deus não é assim. Então o cristão ele tem medo de ir além do cristianismo, como foi dito aqui. Mas Srila Siddhartha Maharaj fala, eu não estou falando de cristãos, eu estou falando da consciência de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo deu? Ele deu em parcelas, ele deu a teoria que ele passou para todos, a filosofia, foi em parcelas e não é completa. Ele não deu conhecimento do pleno. Concordamos sobre a fonte, a base do teísmo. Jesus, ele foi crucificado porque
disse, por que crucificaram Jesus? Silas Siddhartha fala, porque ele disse que tudo pertence ao meu Pai. O Pai, tudo pertence ao meu Pai. Dai a César o que é de César e a Deus o que é seu. Assim, a base é muito boa. Então crucificaram Jesus porque ele falou isso. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. E aí crucificaram ele. Então ele não podia dar muito mais. Ele deu o básico, a base, muito boa, mas o pouco que ele deu a mais, crucificaram ele. Então ele não falou várias e várias coisas. Ele não que ele não soubesse, mas ele não podia falar. Então a base é muito boa. A base do cristianismo é muito boa. É louvável, mas é apenas a primeira parcela na concepção teísta. Quem é o meu Senhor? Qual é a sua natureza? Quem sou eu? O que é o meu eu interior? E qual é a minha conexão com ele? Como eu posso viver continuamente lembrando dele e servindo-o? A concepção de que nos destinamos a ele, de que nós somos designados e feitos para ele, é louvável, mas tem de ser esclarecida. Nós devemos alcançar a posição mais elevada. Todas essas coisas, elas estão ausentes no cristianismo. Só é oferecido o sacrifício pelo Senhor, e isso está bem, está muito bom. É a necessidade básica da alma, mas, depois disso, o que deve ser alcançado, eles ficam silenciosos. Então, os cristãos que estão lá perguntando para Srila Siddhartha Maharaj, fazendo as perguntas, eles ficam silenciosos. Por quê? Porque Srila Siddhartha Maharaj falou para eles que falta algo. A base é muito boa, mas em cima da base tem outra construção. E isso não foi dado por Jesus Cristo. Como eu falei, não porque ele não sabia, mas porque ele não podia dar. Cada mestre, cada mestre, cada representante de Deus, ele dá o que ele pode para aquela época, naquele local. Como que Jesus Cristo ia falar em não comer carne? Como que ele ia falar nisso? Como que ele ia falar em não beber álcool? Então, ele não tocou nesses assuntos. Ele não falou como Deus é. Ele não falou o que Deus gosta. Ele simplesmente falou, vamos nos sacrificar por Deus. Mas não explicou como fazer isso. Então, aqui, um outro subtítulo aqui do capítulo é Além de Jesus. O cristão pergunta, eles temem ir além de Jesus. Srila Siddhartha Maharaj fala assim, mas existe tanta graça e tanto amor na divindade, na qual Deus, ele pode sentar em nosso colo e nos abraçar. Uma ligação muito mais íntima é revelada no Vaishnavismo, mas se tememos ultrapassar ao conselho fundamental de Jesus, então nos tornamos
nos tornamos sarrajas, imitadores. Nós devemos arriscar tudo pelo nosso Senhor Supremo e nós devemos tomar firme a nossa posição em seu serviço devocional. Nós devemos morrer para viver. E o que está vivendo também de analisar o que é vida real. E se o seu morrer, e se sem morrer desejamos arrastar Deus para o nosso jogo carnal, então nos tornamos sarrajas, imitadores. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer. Por enquanto ainda não. Continuando aqui então a leitura. Então, eu vou ler novamente esse finalzinho aqui, que eu acabei de ler. E, se sem morrer, nós desejamos arrastar Deus para o nosso jogo carnal, então nos tornaremos sarrajas, imitadores. Nós devemos ultrapassar o umbral dado por Jesus. Ele declarou morrer para viver. A companhia do Senhor é tão valiosa para nós que nós devemos arriscar tudo por Ele. Esta conquista material não é nada. É tudo veneno. Não devemos sentir atração por ela, por essa conquista material. Nós devemos estar prontos para deixar tudo, todas as nossas perspectivas e aspirações materiais. Então nós temos que deixar tudo, não temos que querer nada material. É isso que Srila Siddhar Maharaj está falando aqui. Nós temos que estar prontos para abandonar tudo, incluindo o nosso corpo. Tudo por Deus. Deus é o grande. Deus é grande, mas qual é a sua grandeza? Qual é a minha posição? Como eu posso me ocupar em seu serviço 24 horas por dia? Aqui Jesus, ele não fala, ele fica silencioso. Não recebemos programas específicos dos cristãos neste estágio. Assim, o Vaishnavismo, ele vem para
alívio de nosso coração para satisfazer a nossa necessidade interior. Qualquer que seja a nossa sede interior, será satisfeita aqui. Você pode ser consciente ou inconsciente de muitas demandas dentro de si, mas elas terão plena satisfação em sua mais bela forma, apenas aqui. Então, você pode servir Deus 24 horas por dia. Jesus Cristo não falou como fazer isso. Ele não tocou em como servir Deus o tempo todo. Mas o Gaudiya Vaishnavismo fala, você sabe como servir Deus 24 horas por dia. É dito muito claramente isso. Não é que de algum lugar distante mostraremos a Deus alguma saudação reverencial, mas nós podemos tê-lo de uma maneira muito íntima. O ideal de uma conexão amorosa, íntima, com Deus é dada pelo Vaishnavismo, especialmente por Sri Chaitanya Mahaprabhu, pelo Srimad Bhagavatam e em Vrindavana, a terra de Krishna. Continuando aqui, Srila Siddhar Maharaj fala, o sentimento de possuir qualquer coisa aqui no mundo material não pode ser real. É um reflexo pervertido, mas esse sentimento ele tem de estar presente no mundo original. Caso contrário, qual é a sua origem? De onde surgem os diferentes sentimentos de necessidade dentro de nós? Eles devem estar presentes no mundo causal, pois tudo emana de Krishna. Assim, o anseio de cada átomo de nosso corpo, mente e alma receberá a sua maior satisfação ali. Essa compreensão é dada pelo Vaishnavismo, por Sri Chaitanya Mahaprabhu, pelo Srimad Bhagavatam e por Krishna no Bhagavad Gita. Um outro subtítulo aqui do capítulo é Bhagavad Gita, a história e ensinamentos. O cristão pergunta, já ouvi falar sobre o Bhagavad Gita. Qual é a sua origem? Srila Siddhar Maharaj responde, no Bhagavad Gita, Krishna diz a Arjuna, o que digo agora a você não é algo novo. Já o disse a Surya, o Deus do Sol, e ele o transmitiu a Manu, o Pai da humanidade. Desta maneira, este conhecimento, ele descendeu em sucessão discipular e pela influência do tempo, ele foi interrompido. Novamente, eu repito a você
este antigo conhecimento. Então, Krishna está falando que ele já tinha dado todo o conhecimento para Surya, o semideus do sol, e para Manu, e depois foi se perdendo, e novamente ele está falando para Arjuna. Novamente, eu repito a você, este antigo conhecimento, isso se refere a Krishna Yoga. Desculpa, isso se refere a Karma Yoga. Não é importante com o resultado, não se importe com o resultado, bom ou mal. Continue com o seu dever. Então, você pode obter a paz geral em sua mente. Isso é Karma Yoga. Não se importe com o resultado, nem bom nem ruim. E aí o cristão pergunta, qual é a mensagem do Bhagavad Gita? Srila Siddhar Maharaj responde, existem diferentes estágios de educação transmitidos no Bhagavad Gita. Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga, tantas diferentes camadas do teísmo, mas o teísmo devocional puro começa onde Krishna diz Sarvadharman Parijaja, abandone a sua afinidade por todas as outras atividades religiosas ou não religiosas e renda-se a mim completamente. Então, isso é o que Krishna fala para Arjuna. Abandone as suas afinidades por todas as outras atividades, religiosas ou não. Abandone tudo, o que é religioso, o que não é religioso, e renda-se exclusivamente a mim. Isso é o que Krishna fala para Arjuna. Então, esse é o conceito básico do Gaudiya Vaishnavismo. Abandone tudo e renda-se a mim. A rendição a Krishna é a única forma de nós conseguirmos amor puro por Ele. Não há outra forma de conseguir amor puro por Deus se não for a rendição total a Ele. Sharanagati. Nós temos um livro de Srila Siddhar Maharaj, Shri Shri Prapana Jivanamrita. E ele fala o tempo todo nesse livro, em Sharanagati, a entrega total a Deus. Não tem como você ter o teísmo mais elevado se não tiver a entrega total a Deus. Mas também temos que saber como nos entregar a Deus. E aí é o que Srila Siddhar Maharaj fala. O cristianismo, ele deixa um vazio nisso. Ele não explica como se entregar totalmente a Deus. Jesus Cristo não explicou isso. Então, por isso que ele fala que o cristianismo é o Vaishnavismo incompleto. Ele não falou tudo, Jesus Cristo não falou tudo. Ele deu a base muito boa, mas além da base, ele não deu. Então, continuando aqui. Não tente impor as suas demandas a mim, mas peça-me o que te será mais benéfico, o que eu farei em proveito. Renda-se plenamente a mim e me darei a você. Então não peça nada
Não peça nada, não tenha nenhuma demanda para Krishna, para Deus. Não peça nada para Ele. Mas peça-me o que te será mais benéfico. Nós pedimos, a maioria das pessoas pedem algo temporário, material, mas isso não é o mais benéfico que pode pedir para Deus. Então não fique demandando coisas com Deus. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Não, peça algo que é o mais benéfico. E o que é mais benéfico para você? Algo que é bom para a alma, porque nós somos a alma, nós não somos o corpo. Então, aqui Srila Siddhartha Maharaj fala tudo isso. E ele continua falando aqui. E Krishna se dará àquele que pede algo mais elevado, mais importante. Todos esses outros métodos e as suas perspectivas, elas são mais ou menos efetivas e valiosas, mas não aspire a nada além de mim. Não queira nada além de mim. O próprio Krishna fala isso. Esta será a sua máxima perspectiva. Querer-me, diz Krishna, ter-me, viver comigo, fazer o que digo, entrar em minha própria família pessoal e a minha vida privada. Esta será a sua maior conquista. Não aspire nada além de mim. O estudo comparativo de todas as aspirações religiosas mostrará que a necessidade máxima interior, ela pode ser satisfeita através do ingresso em meu relacionamento privado e pessoal. O cristão pergunta, os cristãos, eles pensam que se queremos ser sinceros, nós devemos seguir a Bíblia. Aceitamos muito literalmente a palavra de Cristo. O cristão fala isso. E aí Srila Siddhartha Maharaj fala, sim, de acordo com a capacidade de cada um, a pessoa ela pode ser listada em uma classe particular. Alguns irão ao cristianismo e após passarem por isso, se o seu anseio ainda não estiver satisfeito, eles irão a algum outro lugar, pensando, o que é Deus? Eu quero conhecê-lo mais perfeitamente. Eu quero conhecer Deus mais detalhadamente. Em relação a isto, eu posso dar um exemplo. Havia um certo professor, Nixon, na Inglaterra. Ele foi lutar contra os alemães na Primeira Guerra Mundial. Ao lado da França. Conforme ele voava sobre as linhas alemãs, o seu avião ele foi atingido. Ele começou a cair. Ele viu o avião caindo nas linhas alemãs, no território alemão. Quando o encontrei aqui na Índia,
ele me disse, naquele momento eu orei, se existe qualquer Deus, que ele me salve. E eu prometo que, se não morrer nesse desastre aéreo, eu vou buscá-lo, vou devotar toda a minha vida à sua busca. Essa história é muito bonita, né? De um professor chamado Nixon, que ele foi para a guerra e o avião foi atingido, ele estava caindo, e ele falou, se você existe, né? Você existe, Deus. Se eu me salvar, eu vou me render a você. Eu vou me render exclusivamente a você. E ele contou isso para Srila Siddhar Maharaj. O avião caiu. E quando o professor Nixon, ele recobrou a consciência, ele notou que ele estava atrás das linhas francesas. Ele estava no território francês, em um hospital na França. Naquele momento, ele pensou consigo mesmo, Deus existe. Ele ouviu as minhas últimas orações. Quando as suas feridas cicatrizaram, ele foi diretamente à Inglaterra para ver alguns sacerdotes. Disse-lhes, eu quero encontrar Deus e ocupar-me 24 horas por dia na causa do Senhor Supremo, do seu serviço. Eu quero vê-lo face a face. Ele foi procurar, então, os sacerdotes na Inglaterra e falou isso para eles. Ele viu muitos sacerdotes e mesmo alguns bispos. Finalmente, o aconselharam, se você quer ver Deus face a face, então vá à Índia. Não podemos recomendar um processo como este para você. Ouvimos dizer que na Índia existe yogis que internamente se conectam com o Senhor Supremo no coração. Você pode tentar a sua sorte lá. Assim, ele veio para a Índia, onde ele se encontrou com o vice-reitor da Universidade de Lucknow. Falando com ele, o professor Nixon, ele conheceu a esposa do vice-reitor, que era uma Gaudiya Vaishnava, uma devota de Mahaprabhu. Ele ficou tão encantado com o seu conselho que a aceitou como guru. Finalmente, ele recebeu sannyasi, a ordem renunciada de vida, e o seu nome tornou-se Swami Krishna Prema. Ele estabeleceu um templo aqui na Índia e ele pregou sobre o Bhagavata Dharma e Mahaprabhu. Ele fez um estudo comparativo de todas as religiões, começando com o cristianismo, e gradualmente ele chegou no Vaishnavismo, atraído
pela dádiva de Mahaprabhu. Um acadêmico alemão também disse: em todas as concepções religiosas do mundo, a concepção de ocupação 24 horas por dia com Deus a Sakali Lila, nunca foi dada. Eu estudei todas as teologias religiosas, mas nenhuma pôde sequer conceber um serviço ao Senhor Supremo 24 horas por dia. Isso é dado apenas no Śrīmad Bhagavatam. Então, veja só, o serviço devocional 24 horas por dia, somente no Gaudiya Vaishnavismo. Nenhuma outra concepção, nenhum outro teísmo tem isso, de você servir 24 horas por Deus, exclusivamente a Ele. Dedicar o corpo, a mente e as palavras exclusivamente a Ele, a Deus. Nenhuma outra concepção religiosa, nenhuma outra filosofia, ela dá isso para a pessoa que está buscando. E aí foi falado justamente sobre esse senhor, o professor Nixon, que ele queria isso, e os bispos, enfim, o pessoal da Inglaterra falou: vá para a Índia, você só vai encontrar lá. Somente na Índia isso é possível, em mais nenhum outro local. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Tem bastante coisa ainda para ler nessa parte do livro aqui, de Srila Siddhar Maharaj, mas eu postei hoje no grupo do Templo de São Paulo. São várias e várias páginas falando sobre o cristianismo, que tem algo além do cristianismo. Jesus Cristo, como diz Srila Siddhar Maharaj, ele deu para a população mundial a base muito boa do teísmo, mas ficou na base, não saiu da base. Tem muita lacuna, tem muita coisa opaca. Não está claro, como ele fala, sacrifício a Deus, mas não diz como se sacrificar por Deus. Então, tem muitas coisas que não há explicação, não tem explicação quem é Deus, como vive Deus, qual o nome de Deus, qual a nossa relação com Deus. Enfim, tudo isso é muito nublado, como disse lá Siddhar Maharaj. Então, o cristianismo é o vaishnavismo incompleto. Falta algo, mas a base é muito boa. Amar a Deus sobre todas as coisas, morrer para viver, se entregar para Deus. A base é muito boa, mas como se entregar para Deus? Aí que está tudo no Gaudiya Vaishnavismo. Como servir Deus 24 horas? Porque se entregar a Deus é servir 24 horas. Como isso é possível? Somente no Gaudiya Vaishnavismo. Então, Srila Siddhar Maharaj deixou claro isso aqui para os cristãos, numa conversa com os cristãos. Isso aqui é bem antigo, né? Essa aula aqui de Srila Siddhar Maharaj com os cristãos é bem antiga. Vamos ver aqui se tem algum comentário, alguma pergunta. Vamos parar por aqui a leitura, mas quem quiser, continue lendo. Eu postei o livro inteiro no grupo do Templo de São Paulo. Leia, é importante ler a visão de Srila Siddhar Maharaj sobre o cristianismo. Deixa eu abrir aqui o Facebook.
Vamos cantar então Nama Sankirtan Hari Harai, antes de encerrar a transmissão, nesse dia de Natal, dia auspicioso, aparecimento do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nam Krishna Jadavaya Namah. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namah. Hari Harai Nam Krishna Jadavaya Namah. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namah. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Hari Gopinath Madana Moha. Giridhari Gopinath Madana Moha. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Radha Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Jai Rupa Sanatan Vasa Raghunatha. Jai Rupa Sanatana Vasa Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Bhagavata Vata Das Raghunatha. Jai Gosai Kori Charana Banda. Jai Gosai Kori Charana Banda. Jai Vignanasha Vishnapura. Jai Devi Namaha Vishnapura. Jai Gosai Jai Muni Dharada. Jai Gosai Jai Muni Dharada. Jasadara Pamari Mara Panchabra. Charana Sevi Mukasaniva. Radha Charana Sevi Papajaneva. Janame Janame Gore Yogila. Janame Janame Mare Yadila. Jai Gosai Jabe Bhaje Koila Vaso. Jai Gosai Jabe Bhaje Koila Vaso. Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Anande Bolo Hari Braja Anande Bolo Hari Vrindavan. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Vaishnava Pada Bhagavariya. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasa. Hari Rama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hari Rama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna
Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Jaya Mitai, Jaya Gora, Jaya Mitai, Jaya Gora, Jaya Mitai, Jaya Gora, Jaya Mitai, Jaya Gora, Mitai Gora, Haribo, 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 Mitai Gora, Haribo, Mitai Gora, Haribo, 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 Mitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou hoje conosco aqui da transmissão. Temos aqui conosco hoje a Vishaka Devidasi, o Ishan Krishna Prabhu, a Maline Devidasi também conosco hoje aqui, Regina Faustino e o Rimon Ghosh Prabhu também conosco aqui. Então, uma boa noite a todos, Dandavad Pranam, e nesse final de dia de Natal, e amanhã, às 7 horas da manhã, continuaremos com a programação, começando o programa às 7 da manhã. Eu vou ver se tem mais alguém participando conosco aqui pelo outro aparelho, porque às vezes aparece mais alguém. Então, uma boa noite a todos, Dandavad Pranam.